A primeira vez que vi o homem sem rosto, ele sorriu para mim, e eu soube que um dia ele voltaria para me buscar. Meu nome é Susana. Eu tinha 11 anos naquela tarde abafada no interior de Minas, quando o pesadelo da minha família finalmente bateu à porta. A janela da sala estava aberta, o ventilador rodava preguiçoso e meus pais estavam parados na entrada da casa com os rostos pálidos, olhando fixamente para o visitante. Ele parecia um velho frágil, asiático, encurvado sobre uma bengala de madeira com um topo prateado. Mas havia algo de errado na forma como seus olhos me encaravam. Não era o olhar de um estranho, era o olhar de algo faminto. Outro cordeiro tão jovem, sussurrou ele, com uma voz rouca que parecia vir de dentro de um poço profundo. Deus leva crianças todos os dias. Quem sou eu para negar o exemplo divino? Meu pai avançou. Saia da minha casa! Rosnou entre os dentes cerrados. Suas mãos tremiam, mas seus punhos estavam cerrados como quem enfrentava o próprio demônio. O velho começou a rir. Era um riso antinatural, como alguém gargalhando com a garganta cortada, um som que arranhava o ar, como unhas em vidro. Eu me agarrei à pequena cruz de prata que minha mãe me deu, apertando-a contra o peito. Então o riso cessou. Quando olhamos novamente pela porta, ele havia sumido. Mas aquilo foi só o começo. Trancamos a casa por completo naquela noite. Portas, janelas, até as cortinas foram fechadas. Meu pai carregava a espingarda, andando de um lado para o outro, suando frio. Mas todos sabíamos a verdade. Trancar as portas não adiantava contra o homem sem rosto. O silêncio na casa era pesado. Até o som do relógio parecia alto demais. Então, sem aviso, escutamos o riso de novo. Dessa vez, não vinha da porta. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Um som abafado, borbulhante, como se alguém gargalhasse com a boca cheia de sangue. O riso penetrava nas paredes, vibrava no chão, fazia meu estômago revirar. Olhei para o olho mágico da porta tentando encontrar alguma coisa do lado de fora. Não havia ninguém, mas na janela da sala, uma sombra passou devagar. Aproximei-me com o coração disparado, e lá estava ele. O velho agora sorria, mas o rosto começou a derreter. Primeiro ao redor dos lábios e dos olhos, depois pelas bochechas. Sua pele escorria como cera quente. Debaixo daquela camada, o que surgiu foi indescritível. Era como encarar um ferimento aberto e pulsante. Olhos negros e fundos, uma boca rasgada e cheia de dentes finos e afiados, como agulhas. A pele restante tremia, pingando como carne crua. Mesmo do lado de fora, o cheiro podre invadiu a sala, enxofre e carne apodrecida. Meu pai gritou, "Vá buscar a arma agora!" Minha mãe correu em silêncio, soluçando. Eu apenas me ajoelhei em choque, tentando não desmaiar. Mas aquilo não era o mais assustador. Por alguns segundos, o mundo ficou mudo. Só o cheiro pútrido preenchia o ar, pesado como se invadisse cada canto da casa. Então, o som retornou. Uma batida suave na porta, como se fosse uma visita educada. Meu pai apontou a espingarda para a entrada, os olhos arregalados. "Ele não vai parar", sussurrou minha mãe quase sem voz. Foi quando ouvimos a voz dele pela primeira vez dentro da casa. "Vocês sabem o que eu vim buscar. Está na hora." A voz não vinha de um canto específico. Estava em todos os lugares. Teto, chão, paredes. Meu pai, com as mãos tremendo, olhou para mim. "Pegue sua cruz, Susana. Não solte, por nada." Eu a apertei com força, sentindo o metal gelado contra minha pele suada. Meu pai tentou manter a calma, mas por dentro ele desabava. Ele voltou pelo sacrifício. Minha cabeça girava. Sacrifício. Do que ele estava falando? Minha mãe chorava, segurando minha mão com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Meu pai continuou, a voz falhando. "Há muito tempo, seu bisavô fez um pacto.
Em troca de riqueza, ele entregou nossa linhagem ao homem sem rosto. A cada 50 anos, ele vem buscar uma criança da família. Minhas pernas falharam. Mas por quê? Perguntei, engolindo o choro. Na época, os filhos dele estavam morrendo de fome. Era isso ou ver todos perecerem. Do lado de fora, o riso do homem sem rosto ecoou mais uma vez, como se alimentasse da nossa dor. Mas aquilo ainda não era o pior. Meu pai tentava manter o controle, mas o desespero escorria dos seus olhos. Se o recusarmos, ele volta, mas não mais pedindo. Da próxima vez, ele entra, mata todos nós e leva você de qualquer forma. Minha mãe chorava sem parar. Eu só conseguia apertar ainda mais a cruz na mão. Não pode haver outra saída? Perguntei, já sabendo a resposta. A única saída seria a morte de toda a família. É o único jeito de quebrar o pacto. Mas nem isso sabemos se funcionaria. As palavras ficaram suspensas no ar como um veneno. Então, sem aviso, o riso cessou. A casa mergulhou num silêncio tão denso que parecia que o próprio tempo havia parado. Meu pai se aproximou da janela e olhou para fora. Nada. O sol brilhava forte, as árvores balançavam com o vento, o mundo lá fora parecia anormal demais, como se zombasse da nossa agonia. Vamos fugir agora, enquanto ele ainda não atacou, sussurrava minha mãe. Ele vai nos achar, sempre acha, respondeu meu pai, com a voz de um homem já vencido. Mesmo assim, em um rompante de desespero, meu pai concordou. Corremos para o carro. Ele acelerou como um louco, cortando a estrada de terra que levava até a cidade. O medo tomava conta do carro inteiro. A qualquer segundo, ele poderia aparecer. Mas aquilo ainda era só o começo. A estrada de terra parecia não ter fim. Meu pai apertava o volante com força, o rosto encharcado de suor. De repente, algo surgiu no meio do caminho. Um homem. Vestia jeans sujos e uma camiseta manchada. Os cabelos longos balançavam com o vento, mas o rosto começou a escorrer. A pele derretia como vela ao sol, revelando a carne viva, pulsante e brilhante. As veias saltavam, grossas e negras, serpenteando como vermes debaixo da carne exposta. Meu pai gritou. É ele. Pisou no freio com tudo, o carro derrapou, quase saiu da estrada. Sem pensar duas vezes, meu pai puxou a espingarda debaixo do banco e saiu do carro como um animal acuado. Some daqui, maldito! Berrou apontando a arma. O homem sem rosto apenas sorriu, erguendo lentamente uma das mãos e um gesto quase brincalhão de aceno. Meu pai disparou. O tiro rasgou o ar, acertando o peito daquela criatura. A camisa explodiu em pedaços. Mas sob o tecido não havia nada, apenas pele aberta e um vazio impossível. As roupas caíram no chão como se nunca tivessem envolvido um corpo real. Meu pai recuou, ofegante. Foi quando outra forma surgiu da mata, saindo da escuridão entre as árvores. Um segundo homem sem rosto, agora completamente descoberto, com o corpo esguio e ensanguentado, segurando uma faca comprida e brilhante. Ele avançou. Meu pai tentou virar, mas foi rápido demais. A lâmina cortou sua garganta num único golpe preciso, quase separando a cabeça do corpo. O sangue jorrou como uma fonte grotesca. Minha mãe gritou desesperada, saindo do carro para socorrê-lo.
Mas aquilo ainda não era o pior. Minha mãe nem teve chance. Assim que se ajoelhou ao lado do corpo do meu pai, o homem sem rosto saltou sobre ela com velocidade absurda. Ele abriu a boca, revelando centenas de dentes finos como agulhas. Mordeu o rosto dela com violência, arrancando pedaços de carne como um animal selvagem. Minha mãe gritava, mas os gritos logo viraram gemidos sufocados enquanto a pele do rosto dela se transformava em uma massa sangrentada e irreconhecível. O sangue espirrava no carro, na estrada, em mim. Eu gritava dentro do carro, paralisada, com o choro entalado na garganta e o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. Mas algo dentro de mim gritou ainda mais alto: fuja! Sem pensar, me joguei para o banco da frente. Nunca tinha dirigido na vida, mas o carro era automático. Pisei no acelerador com toda a força. O carro arrancou de maneira desengonçada, patinando na terra molhada. No desespero, quase bati nas árvores. As rodas chacoalhavam nas valas. Senti 2 solavancos pesados. Sem querer, passei por cima dos corpos dos meus pais. O homem sem rosto gargalhou alto atrás de mim, enquanto eu acelerava em prantos, com as mãos suadas escorregando no volante. Dirigi sem rumo, chorando, gritando, com o mundo girando ao meu redor. Quando cheguei à cidade, abandonei o carro ainda com o motor ligado. E foi assim que comecei a fugir. Mas aquilo ainda estava longe de ter acabado. Os anos passaram, mas o medo nunca me deixou. Mudei de cidade, mudei de nome, vivia de forma anônima, usando o dinheiro que meu pai havia trazido naquela última fuga. Mesmo com o tempo, nunca consegui dormir direito. Sempre olhava por cima do ombro, sempre desconfiava de todos. O homem sem rosto não envelhece, não dorme e não esquece. Certa noite, muitos anos depois, decidi fazer algo estúpido. Visitar um parque itinerante na periferia. Eu só queria esquecer um pouco. No meio do parque havia uma velha barraca de cartomante. A curiosidade me venceu. Entrei. Uma senhora de cabelos brancos, enrugada, embaralhava cartas de tarô numa mesa de veludo roxo. "Vamos ver o seu destino", disse ela com uma voz arrastada. As cartas começaram a ser viradas. Primeiro, o homem dos 3 bastões. Depois, a roda da fortuna. Meu coração apertou. Então ela virou o próximo. O mercador de um olho. Minha visão embaçou. Foi quando a pele da mulher começou a escorrer. Primeiro lentamente, depois em cascatas grotescas de carne derretida. Debaixo daquela máscara viva, os olhos negros dele surgiram. A boca rasgada sorriu para mim. Eu avisei, Susana. Nós não terminamos. Meu corpo travou. O homem sem rosto havia me encontrado de novo. Mas aquilo ainda não era o mais assustador. O cheiro pútrido invadiu a barraca, como carne podre misturada com enxofre. O homem sem rosto flutuava levemente acima do chão, os pés esqueléticos pairando no ar. "Venha, Susana. Já é hora de terminar o que começou há tanto tempo", sussurrou ele, com a voz gorgolejante que reverberava direto na minha mente. Eu tremia dos pés à cabeça, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Em um movimento desesperado, puxei o revólver pequeno que eu sempre carregava escondido. Apontei para aquela coisa e disparei várias vezes.
As balas acertaram o rosto e o peito exposto. Pequenas explosões de carne podre e sangue negro respingaram por toda parte. Pessoas começaram a gritar lá fora, ouvindo os disparos dentro da barraca. Mas o homem sem rosto apenas gargalhou, indiferente à dor. Sua boca grotesca se abriu ainda mais, mostrando fileiras intermináveis de dentes finos, enquanto seus olhos negros brilhavam com um brilho doentio. Balas não me ferem, Susana, só prolongam a sua dor. Tentei correr em direção à saída, mas uma mão gelada agarrou meu ombro, uma mão sem carne, ossuda, fria como morte. A voz dele sussurrou rente ao meu ouvido. Acha mesmo que pode fugir? Nós ainda nem começamos. Foi quando minha mão, por reflexo, encostou na pequena cruz de prata pendurada em meu pescoço. Assim que a cruz tocou a pele daquela mão cadavérica, um chiado estridente ecoou na barraca. Ele recuou, urrando, a carne se contorcendo como se queimasse. Aproveitei o momento e corri, mas o pior ainda estava por vir. Corri pelo parque em meio ao caos. Pessoas gritavam, seguranças tentavam entender de onde vinham os tiros. Eu me misturei na multidão, tentando desaparecer. O tempo inteiro olhava por cima do ombro. Esperava vê-lo surgindo de novo com aquele rosto derretido e olhos negros brilhando na noite. Mas ele não apareceu. Consegui sair do parque e desaparecer na cidade. Desde aquele dia, nunca mais parei. Mudei de nome de novo. Outro estado, outro emprego, outra identidade. Mas sei que é inútil. O homem sem rosto não envelhece, não dorme e nunca se cansa de esperar. Ele é paciente. Às vezes, sinto sua presença, como um peso invisível no quarto escuro, como uma sombra parada na rua vazia, me observando. Outras vezes, sonho com os olhos negros me encarando, com a boca rasgada sussurrando: ainda não terminamos, Susana. Eu acordo suando, com o coração disparado e com a cruz de prata apertada na mão. Sei que um dia, quando eu menos esperar, ele vai reaparecer. E da próxima vez, pode não haver fuga. Os anos continuaram passando. Eu envelhecia, ele não. As cidades mudavam, os rostos ao meu redor também, mas a sensação constante de estar sendo observada nunca me abandonou. Muitas noites ouço sussurros quando o mundo fica em silêncio, vozes misturadas, distorcidas, como um coro de lamentos vindos de longe. Sei que são as outras vítimas, as crianças que ele levou, meus pais, meu avô. Todos estão dentro dele agora. Há poucos meses, encontrei na porta do meu apartamento um envelope sem remetente. Dentro havia uma única carta escrita à mão. Daqui a pouco, será sua vez novamente. Prepare-se, Susana. O ciclo nunca termina. Junto, havia um baralho antigo de tarô. O primeiro card que tirei ao abrir a caixa foi o mesmo de anos atrás. O Homem dos Três Bastões. Meus dedos congelaram. Meu corpo inteiro gelou. Naquele momento, soube que a próxima visita não seria mais para negociar. O homem sem rosto viria para buscar o que, segundo ele, já lhe pertence. Agora, todas as noites eu durmo com a luz acesa e a cruz de prata apertada na mão. Mas no fundo eu sei, ele está vindo.